atividades. Então, hoje a gente vai conversar, né? Como já comecei falando para vocês, a gente vai conversar aí sobre um pouquinho sobre vendas. E aí eu vou trazer para vocês um pouco aí da jornada do cliente, como é que ela funciona, né? Eu vou falar um pouquinho de funil de conteúdo, como é que a gente aplica essa jornada dentro do conteúdo da gente no Instagram, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz um conteúdo bacana e não tem aquele resultado, né, maravilhoso que a gente tanto queria. E às vezes é porque ele não está, a gente não está postando no momento certo, né? E sempre a gente precisa enxergar que tem um momento certo para cada postagem, né? Para cada publicação. E aí o funil de conteúdo nos orienta para isso, né? Eles nos orienta exatamente nisso. E depois eu vou falar, né, sobre vendas em si, de como vender sem vender, né? Que é um movimento que eu sei que é desafiador. A gente precisa aprender a ofertar, né? A gente precisa aprender a falar do nosso produto, do nosso serviço. E isso precisa ser também natural dentro do nosso processo, né? Porque se a gente não ofertar, se a gente não oferecer, não falar que está vendendo, as pessoas não vão saber e não vão comprar. Muitas vezes eu recebo sempre essas perguntas assim: ah, Cris, eu não estou conseguindo vender. Ah, Cris, não está fluindo, eu não estou conseguindo vender tanto. E aí, às vezes, é justamente isso, não está ofertando. Tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de começar a conversar sobre isso, eu queria trazer para vocês, principalmente, eu sei que tem gente aqui que já conhece um pouco da minha história, mas eu sei que também tem gente que ainda não conhece, né? Não me segue há tanto tempo, por exemplo, ou nunca me ouviu falar contando a minha história. E aí, foi justamente por isso que eu não parei no início para me apresentar, né, de fato, assim, falar algo mais profundo sobre mim. Sei que vocês já me seguem há algum tempinho, mas, assim, às vezes não teve a oportunidade de conhecer de fato a minha história. E aí eu queria parar um pouquinho para iniciar a aula contando. Não vai demorar, tá? É bem breve. Inclusive fiz um roteirinho, né? Como eu sempre costumo fazer, para poder seguir aqui direitinho e não me prolongar demais com vocês, né? Para que você já venha logo para o conteúdo. Mas é mais para vocês me conhecerem também, né? Porque é muito importante a gente conhecer quem está entregando para a gente, né? A gente está nesse movimento de aprendizado e é muito importante quando a gente conhece bem o outro, entende a história do outro, por que o outro está fazendo isso, né? E aí eu queria começar falando que eu já falei ontem que eu sou mamãe da Malu, né? A Malu tem 4 anos e meio e eu comecei a empreender por conta dela, né? Eu comecei a empreender, na verdade, a primeira vez mesmo que eu empreendi, eu era bem mais nova, estava na faculdade, foi vendendo docinho, né, brigadeiro e docinhos surpresa de uva, enfim, docinhos para a turma. E foi a primeira vez que eu tive contato com empreendedorismo. Eu não trabalhava na época, eu estava nos primeiros períodos da faculdade, e aí eu decidi fazer algum movimento para ter uma renda extra. Foi meu primeiro contato com o empreendedorismo, né? De ter energia de fazer aquilo, de ter o contato com as pessoas. E eu sou muito apaixonada por me relacionar com o outro, né? Eu amo essa troca, né? Essa conversa. Ontem eu fiquei muito feliz com a aula de ontem, porque a gente conseguiu fazer uma troca muito boa, né? A gente conversou, várias pessoas falaram, então eu amo esse movimento dessa troca, né? E aí, quando eu comecei a empreender, a Malu tinha, eu acho que um pouco mais de um ano, um ano e meio, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, assim, era no início mesmo. E eu tinha passado esse tempo, né, desde o nascimento dela até o tempo que eu comecei a empreender, parada, assim, né, parada entre aspas, assim, cuidando dela. Eu parei totalmente de trabalhar. O único movimento que eu fazia para mais voltado ao meu trabalho era de estudo, né? Então eu cuidava dela em tempo integral e estava nessa rotina, né? E aí eu decidi empreender dentro do que eu mais gostava, algo que eu já venho trabalhando. Eu sou publicitária, né?
trabalho com marketing digital desde a faculdade. E aí eu resolvi retomar, quando retomasse, voltar para a área de comunicação, para a área de marketing digital. Só trazendo uma experiência, quando eu engravidei, eu estava trabalhando no governo daqui de Alagoas, e eu trabalhava com artesãs, né? E, inclusive, uma delas está aqui, a Maria Corá, maravilhosa. E aí eu trabalhava nesse movimento com as artesãs. E não estava totalmente focada no marketing digital, né? E aí, quando eu resolvi retomar, eu resolvi abraçar novamente o marketing digital, já que é uma paixão muito forte em mim, e é algo que eu já venho trilhando há muito tempo, né? Esse caminho trilhando há muito tempo. E aí eu lembro que quando eu me deparei com o mercado, eu olhei assim e vi mulheres num padrão que é totalmente inadequado para a vida das mulheres. Né? E eu quis ser essa mulher. Ser essa mulher, essa mulher homem de negócios, vamos falar assim, né? Porque às vezes a gente quer fazer algo e a gente tem um padrão e a gente quer se igualar a esse padrão, né? Só que a gente não tem essa vivência. E a gente precisa ter essa gentileza com nós mesmas de aprender a caminhar, aprender a construir, sem precisar se fazer igual ao outro, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito frustrada, porque eu não conseguia. Eu não conseguia, minha realidade era outra. Eu passava o dia em casa ainda, né? Eu continuo trabalhando em casa, eu tenho um escritório em casa, na época eu tinha escritório em casa também. Mas o dia era muito conturbado, porque eu tinha que lidar com as demandas da Malu pequenininha, tinha que lidar com as demandas de trabalho, e eu queria estar aparentemente homem de negócio, né? Eu lembro, inclusive, que eu usava muito blazer na época. A Amanda até falou do jaleco, né? Mais ou menos isso. Então, eu usava muito blazer. Hoje eu uso blazer ainda. Eu gosto de usar blazer. Mas na época eu usava sempre. Para tudo era blazer. Tudo impecável. Quando ia fazer alguma coisa, arrumava o cabelo impecável. Então, eu queria tudo muito impecável, né? E eu venho falando sobre isso com vocês já ao longo desses dias. E era muito desafiador, porque eu sentia um peso enorme de querer ser aquilo e não conseguir. Eu queria muito ser aquilo. E eu sofria muito. Porque quando eu vivenciava aquilo com mais força, eu me perdia. Né? Eu deixava de ser a Cris. Eu deixava de ser a Cris que dá tanto valor à família, que quer cuidar da criança, da filha. Né? E eu me perdia nisso, eu sofria muito com isso. E aí, em paralelo a isso, eu já comentei um pouquinho com vocês, eu era muito travada de falar, né, de fazer as stories, de fazer os vídeos, de fazer os movimentos que eu precisava fazer aqui no Instagram, né, eu precisava de fazer todos os movimentos que eu precisava fazer. E aquilo ali me bloqueava muito. Então, eu comecei a fazer um movimento de autoconhecimento, terapia, fiz processo de coach, comecei a me conhecer, né? Eu comecei a entender por que eu estava ali. Antes eu achava que eu estava ali para ter uma renda extra. Antes eu achava que eu estava ali para conseguir me manter trabalhando e cuidando da minha filha. Antes eu achava assim. Mas, na verdade, não era. A verdade profunda na minha essência não era. E aí, dentro desse movimento, eu comecei a trabalhar com as mulheres, e isso aí me despertou uma paixão muito grande, né? Hoje eu trabalho com mulheres,
Todas vocês são mulheres, o Gabriel está aqui, mas o Gabriel é meu apoio, né? Ele que trabalha comigo dentro do marketing digital, mas normalmente eu trabalho só com mulheres, porque eu entendo que o mundo da gente é diferente. E nós precisamos começar a agir diferente. Deixar de lado, né? Tirar o peso do ser o homem de negócio e trazer um movimento mais leve e mais tranquilo para o nosso empreender. Nosso empreender, ele não precisa ser pesado. A gente precisa se desafiar, a gente precisa se motivar para avançar. Mas ele não precisa ser pesado, né? E aí, dentro desse movimento de me conhecer, de trabalhar com as mulheres, começou a despertar uma nova crise, uma nova pessoa, né? Uma nova empreendedora que cuidava diferente do negócio dela e colocava a energia necessária naquilo ali, mas não carregava mais o peso de ser quem ela não era, né? Não carregava o peso de se portar de uma forma que não estava dentro do natural dela, né? Então, eu comecei a entender que quanto mais transparente eu fosse, quanto mais natural eu fosse, quanto mais eu me respeitasse, quanto mais a minha essência viesse, né? Ela transparecesse para a minha audiência, para a minha comunidade, mais eu cresceria, mais eu venderia. E aí foi dentro desse movimento que aconteceu comigo, né? Que eu até comentei eu não lembro se foi ontem, se foi no primeiro dia, da transformação, né? Que aconteceu comigo e eu trouxe para vocês, né? Tudo que eu costumo trazer de conteúdo, de aulas, enfim, tudo que envolve o meu trabalho, eu testo antes, eu trago dentro da minha experiência também, que eu sei o quanto isso faz a diferença, né? Então, eu comecei a entender que se eu abraçasse o servir, se eu fizesse para o outro, se eu me doasse mais, eu teria o retorno que eu tanto queria. E eu não precisava ser quem eu não era para isso, né? Muita gente veste um personagem, opta vestir o personagem, que na verdade, como a gente conversou ontem, não é sustentável. A gente não consegue manter. Então, eu comecei a entender que tudo isso, de trazer exatamente quem eu sou, mostrar quem eu sou na essência, mostrar os meus desafios, me ajudaria a vender, me ajudaria a avançar com o meu negócio. E tudo isso foi muito importante para mim. E aí eu entrei nesse propósito, né, de ajudar. Deixa eu ver só uma perguntinha aqui. É desafiador, Daniele, é desafiador. Eu acho que foi a parte mais difícil. A Daniela perguntou como foi que eu comecei a largar um pouquinho a minha filha para cuidar mais do meu negócio. Eu acho que foi a parte mais difícil. Ainda é. Por exemplo, hoje não é feriado, hoje não porque é feriado e ela está com o pai. Mas no primeiro dia e no segundo dia eu precisei deixar ela na escola integral. E assim, eu me senti muito sozinha, doeu. Eu acho que doeu mais em mim do que dela, porque ontem, inclusive, quando eu fui buscá-la e fiquei conversando com ela, ela disse: Mamãe, todos os dias agora eu quero voltar à noite. Então, assim, eu sei que cada criança é cada criança. E tem as fases. A minha tem 4 anos e meio, eu não sei quantos anos tem seu filho ou filha. Às vezes menor,
5, né? Pronto. Às vezes menor tem uma demanda diferente. E aí, assim, a minha, ela costuma dar os sinais. Ela mesma me pediu, por exemplo, hoje ela está no semi-integral, ela larga às 2 horas da tarde. Ela me pediu isso. Ela me questionou. Minhas amiguinhas almoçam na escola. Por que eu não almoço, mamãe? Então, eu senti, eu vou poder ter um pouco mais de tempo para o meu negócio e ela vai ficar feliz almoçando com as amiguinhas. Então, assim, foi desafiador. Eu acho que foi mais desafiador para mim do que para ela. Ela gritou mais pela liberdade. Muitas vezes a gente se apega mais. Eu lembro, por exemplo, que a primeira vez que ela foi para a escola foi logo quando eu comecei, ela tinha 1 ano e 3 meses. A escola ficava quase de frente com a minha casa, com o prédio, né, que eu morava. Eu passei a tarde inteira sentada na varanda, olhando para a escola. Inteira. Não fiz nada. Não descansei, não fiz nada. Né? E aí, assim, ela ficou super bem. Quando eu fui buscar, ela chorou porque não queria ir embora. Então, assim, às vezes a gente se apega àquilo, né? E a gente precisa ir, aos poucos, soltando. Porque eles precisam disso. Né? Eles precisam dessa liberdade também. E quando a gente prende muito, impede que eles vivenciem outras coisas. E eles precisam vivenciar coisas longe da gente. O desafio que eu tive agora com a Malu foi pós-pandemia, porque eu fiquei 1 ano e meio com ela em casa, quase sem sair. A minha família não mora aqui em Maceió, então sem familiar por perto, sem amiguinhos, porque todo mundo trancado em casa, sem escola, né? E aí ela ficou grudada em mim, ela grudava num ponto que, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma live, ela estava na minha perna, às vezes estava encostada na minha perna. A Lorena fica, né, Amanda? Então, assim, quando ela voltou para a escola agora, em 2 meses, ela sentia um pouco, mas ela estava pedindo aquilo também, né? Eu vou deixar a Sony falar, ela pediu aí para... Pode abrir seu microfone, Sony. Acho que ela tem algo para colaborar. A dela é maiorzinha um pouquinho, né? Isso. Eu queria fazer 2 comentários sobre isso, Cris, que é muito importante, porque eu acho que quando eu sou filha única e mãe de filha única. E nossos filhos, ficamos naquela pressão de que, e se eu não estiver presente toda hora? Se eu não puder estar naquele momento? E se acontecer alguma coisa? Lógico que eu ainda sinto, mas primeiro eu ouvi de um pediatra ele dizer, mães, antes de serem mães, vocês são mulheres, são profissionais e também têm que cuidar disso, porque se vocês descuidam dessa parte, vocês também não vão ser boas mães. E até porque nós somos exemplos, né? Então, aquilo foi assim um divisor de águas, ouvir daquilo. Logicamente, não precisa ser um médico para dizer isso, né? Lógico. Mas naquele momento, para mim, serviu como um divisor de águas e eu tirar aquele peso de que eu tinha que fazer tudo em função da minha Sofia e de que eu tinha que me anular praticamente por causa dela. E esse ano eu ouvi dela própria, ela tem 12 anos, e eu ouvi quando ela disse assim: mãe, eu preferia, e aí eu vou explicar para não parecer que ela não gosta de estar comigo, mas eu preferia quando você estava na maior agitação, trabalhando na loja, porque eu também me cobrava muito e ela me via, às vezes, quando ela ia me buscar, quando eu era gerente das lojas Renner, ela ia muitas vezes me buscar e via eu muito ativa, porque ela ia no fim de semana, então era também um dia muito mais puxado. Então, às vezes eu estava ajudando na caixa, às vezes eu estava no caixa, eu estava na venda, estava fazendo reposição e estava naquela loucura. Então, ela disse que tem muito orgulho de mim, mas que quando eu estou, esse tempo que eu estou aqui mais em casa, né? Então, eu estou mais parada, e aí isso mexe muito comigo, ou seja, mexe no meu emocional, porque eu estou em casa e não tenho o hábito de estar tão parada, e ela sente e tem mais orgulho ainda
quando eu estava agitada, e eu me cobrava naquela época, porque achava que não estava dando atenção. Ou seja, a gente acaba por criar coisas do que a criança vai achar, como, por exemplo, da escola. Quando eu cheguei aqui em Portugal, me fez muita impressão que eles têm os horários sempre, né? O normal aqui é terem crianças entrando, às vezes, dependendo dos pais, às 7 da manhã e saindo às 7 da noite. Claro que isso também, se o pai não tiver essa necessidade tão alargada, mas no mínimo vai entrar às 8h30 e vai sair às 5. A Sofia já é mais crescida, então já sai um pouco mais cedo. Então, quando eu vi aquilo, meu Deus, das 8 até às 5, isso é um absurdo. Não é porque elas, no caso, quem precisa ter uma secretária em casa? Então, mais vale a criança, tá? Numa escola, como ela ficava aí, por exemplo, na oficina da vida, porque eu precisava. Ela entrava às 7h30 e saía às 5h30. Ela tinha oficina de tudo, né? De culinária, interagia com as outras crianças, aprendeu muito sobre as diferenças, porque tinham autistas, tinham crianças com síndrome de Down, ou seja, tudo isso que nós, enquanto mães e pais, não conseguimos fazer em casa. Então, assim, eu aprendi, eu acho que os empreendedores, as empreendedoras, ou quem trabalha para uma empresa, se cobra muito nesse sentido, mas as crianças gostam de ver, eu acho. Esse exemplo, por exemplo, a tua filha, Cris, logicamente que vai te ter como um grande exemplo de uma mãe que Ela está já sempre, fala. tá vendo? Então, Ela assim, fala, mãe, quando eu crescer, eu vou ser uma mulher empreendedora. exatamente, porque eles são esponjas, e se a gente ficar, o que é que adianta estar sempre com eles ali e estar infeliz porque não está realizando e nem produzindo nada, né? Então, era só esse comentário que eu queria fazer, porque realmente mudou muita coisa desde que eu ouvi algumas opiniões e percebi também a minha filha, né? Eu ouvi, esse comentário que você ouviu, eu ouvi do meu marido. Ele disse assim para mim, você precisa trabalhar. E é por sua saúde mental, por sua saúde, por você, não é por outro motivo. O principal é por você. Porque você é outra mulher trabalhando. Então a gente precisa, a criança, ela precisa conviver com outras crianças. E o adulto precisa conviver com outros adultos. Então, o trabalho, ele traz essa convivência, né? E é saudável para a gente. Eu não vou mentir, é desafiador, dói, né? Mas a gente precisa também disso. E quando eu falo, como eu falei ontem, né? O nosso negócio é um pouco o nosso filho. Então, vale a pena a gente se dedicar, né? Vale a pena a gente se dedicar um pouquinho a ele, né? Mesmo que eu gosto de trazer, como eu trago o movimento da gente se desprender do homem de negócio, né? Eu trago muito movimento assim. Hoje eu posso dedicar 4 horas do meu dia para o meu negócio. Hoje eu posso isso. Quando eu tenho uma demanda maior, eu dedico mais tempo. Por exemplo, da semana passada para cá, eu tive demandas maiores. Então, eu parei, Malu brincou um pouco mais sozinha, ficou mais tempo com o pai, né? Acho que foram 2 domingos de tarde, eu disse, ó, leva ela para passear, porque eu vou trabalhar. Então, assim, a gente também precisa permitir isso, e se permitir. Mas o importante é fazer dentro do que é possível para a gente. Se você tem 30 minutos para cuidar do seu negócio por dia, você tem 30 minutos e você para cuidar 30 minutos. Agora, não pode se acomodar. A gente precisa todo dia avançar, né? Então, se permita avançar, mas também se permita vivenciar aquilo. Não deixe de fazer, porque eu só tenho 30 minutos. Quando eu estava com ela menor, por exemplo, eu trabalhava muito à noite. Botava ela para dormir, ia trabalhar. Era muito cansativo. Mas eu fazia isso porque eu gosto disso aqui. Né? Eu me descobri nisso aqui. Eu dou valor a isso aqui. Claro que
ela não tem, isso aqui não tem o mesmo valor que a minha filha. Mas eu vou ser sincera de coração. Eu abracei de uma forma tão especial as mulheres empreendedoras, que é como um filho. Tem muito valor isso para mim. Então, não é o trabalhar em si que tem valor para mim. Claro que eu amo trabalhar, mas a forma como eu faço e o que eu trago para as outras pessoas, isso para mim é muito importante, né? Então, a gente ressignificar e abraçar diferente. Agora, é doloroso, a gente sofre sim, mas, assim, tenta pensar que a criança precisa disso também, a gente precisa disso, a gente precisa se cuidar, e o trabalho, né, também está dentro desse autocuidado da gente, principalmente para quem gosta de trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Então, ele está dentro, como a Sony falou, a filha dela disse, eu prefiro você no movimento, na energia. É diferente quando a gente não está fazendo nada e está em casa, cuidando da criança, a gente fica com a energia um pouquinho mais baixa, fica mais cansada, eu fico muito mais cansada. Eu me canso muito mais no final de semana do que durante a semana. E olhe que durante a semana eu não paro para descansar. O único momento que eu paro para descansar, que eu tiro, na verdade, eu paro para almoçar. Quando eu paro para almoçar, eu relaxo um pouquinho antes do almoço, almoço, e aí eu vou escutar uma música, fazer uma meditação, ler um pouco, mas eu não durmo de fato, né? Aí, assim, mas eu fico muito mais tranquila, porque eu estou fazendo o que eu gosto, né? Então, é mais, assim, encarar de outra forma, que vai ajudar mais a tirar um pouquinho esse peso dessa atuação e de deixar a criança que a gente acha que está abandonando. Mas é também necessário ela brincar sozinha, é necessário ela ter um momento assistindo, né? Eu sei que é desafiador para a gente, que acaba abraçando demais, não colocar na tela, mas às vezes é importante também para ela ter essa liberdade de escolher, né? De ter essa liberdade de escolher algo para um jogo que está ali no tablet, ou de, mamãe, eu quero assistir tal desenho no Netflix. É importante também para ela. Ela não é para ficar o dia todo. Mas, assim, os médicos eles podem falar com mais propriedade, talvez a Amanda até possa falar com mais propriedade, mas tem um tempo para cada criança, né? Então, tem um tempo saudável que a gente pode deixar a criança ali, né? Não precisa deixar um dia inteiro, né? Mas também, eu vou ser sincera com vocês, às vezes eu estou muito cansada e ela chega da escola, eu estou cansada, eu estou doente, eu estou, de alguma forma, precisando ficar quieta, sozinha. Eu fico com ela um pouco, claro, né? Encho o potinho do amor, deixo ela quietinha lá no tablet e vou fazer o que eu preciso fazer. E às vezes ela fica mais tempo. Ô, Cris, Exatamente, há dias e dias. eu fiz um post ontem, coloquei uma sequência de vídeos, porque assim, é muito fácil para a Dani tá quietinha ali, mas a Dani é fono também, então é muito fácil para a gente que tem um conhecimento, às vezes, um pouquinho maior sobre isso, falar, e apontar, né, para essa mãe que ela precisa tirar né? Eu tenho uma briga muito grande com isso, porque eu sei o quanto isso faz mal, tá? As pessoas que trabalham com produção de vídeo, de desenho, de jogos, eles não colocam os próprios filhos para jogar esses jogos. Então, tanto que isso não é tão bom. E aí eu fiz um vídeo falando justamente isso. As mães precisam ter consciência que elas colocam porque elas querem um momento para elas respirarem. Então, eu coloquei até nos stories lá, que eu recebi um monte de mensagem. Assim, eu trago verdades, eu falei. É a gente que quer que eles fiquem lá, mas, ao mesmo tempo, é um jeito de acolher essa mãe para que ela não se sinta culpada depois. Porque tem muita mãe que não sabe o mal que faz. Não sabe, isso é real. Acha que colocar um desenho interativo, a criança vai começar a falar.
Mas o quanto isso, as pessoas precisam entender que a criança precisa desse momento, ela tem que estar clara assim, eu coloquei porque eu quis, porque realmente foi para o meu respiro, para ela não se sentir culpada. Eu faço isso, justamente, exatamente isso. Eu penso, eu estou precisando, está tudo bem. Né? Eu estou precisando agora, está tudo bem. Não tem problema. Ela não está sofrendo por causa disso. E se eu me negar agora e ficar com ela, me forçar a isso, eu vou sofrer. E aí eu vou sofrer e ela vai sofrer junto. Porque ela não vai ficar bem comigo sofrendo. Então, ter essa consciência. Achei importante, como a Amanda falou. Essa consciência é muito importante para que a gente traga essa leveza, né? A que ela não tem acesso nenhum até hoje. Mas é bem cansativo. Porque, assim, a tela, ela claro que ela não... É muito difícil a relação com a tela. Mas ela traz um descanso para a gente. É como a Amanda falou, é mais para a gente. Quando eu coloquei Malu na escola com 1 ano e 2, 3 meses, não foi por ela. Foi por mim. Foi por mim. Eu precisava. Eu estava numa exaustão enorme, assim. Eu amamentava a Malu com 1 ano e 2, 3 meses, como eu amamentava a Malu com 3 meses. Então, eu estava numa exaustão surreal, assim, eu não aguentava. Eu estava numa exaustão tão grande que eu não aguentava mais ficar comigo, praticamente. Então, eu percebi que eu precisava daquilo para a minha saúde. E aí ela foi. Então, às vezes a gente precisa. E nós somos humanas também, né? A gente faz por eles, mas a gente também precisa, né? A gente precisa desse cuidado. E eu aprendi uma coisa com a minha psicóloga, que eu sou adulta para me cuidar, para tomar as minhas decisões de me cuidar. Eu não preciso mais de uma pessoa cuidando de mim. Então, eu tenho total liberdade de tomar uma decisão para me favorecer. Né? Eu tenho essa liberdade e eu tenho esse dever também. Porque eu não tenho mais a minha mãe está viva, graças a Deus, né? A forma de falar, mas assim, eu não tenho mais a minha mãe, eu não sou mais uma criança e moro com a minha mãe que, para ser cuidada, eu preciso dela, que ela esteja ali. Eu não preciso. E a gente precisa ter essa consciência. Tá? E aí, só finalizando aqui, para a gente começar a aula. E aí, dentro dessa redescoberta, né, do mundo dos negócios, vamos falar assim, eu construí uma proposta, né? Marcele falando, aqui também existem momentos que eu preciso liberar o uso da tela para poder dar conta da demanda. A gente precisa. É um apoio para a gente, né? Faz isso com consciência, exatamente. A gente precisa entender o equilíbrio, né? Ver o que é que está acontecendo naquele momento. Né? Entender se está precisando disso dessa forma, não tem jeito. Né? Do mesmo jeito, tá um exemplo. Quando eu adoeço, claro que se não for uma coisa muito séria, né? Quando eu adoeço, eu continuo trabalhando. Não tem jeito. Mas quando o Malu adoece, eu preciso parar. Não tem jeito. Então, ou eu vou madrugar fazendo as demandas que eu precise de urgência, ou eu vou parar. Muitas vezes, eu sempre, dentro da minha organização, eu sempre faço muito com antecedência, né? Sempre antecipado as coisas. Então, eu consigo, quando acontece um imprevisto, eu consigo ter mais tranquilidade. Então, por exemplo, a última vez que ela gripou, por conta da escola, ela ficou 3 dias em casa gripada, e eu fiquei 3 dias praticamente sem trabalhar, trabalhando pouquíssimo. Então, assim, é entender o que é que a gente precisa naquele momento, né? E aí, voltando, dentro dessa nova crise que surgiu, né? Dessa nova forma de encarar o empreendedorismo, eu construí, né, um desafio
para as mulheres que querem fazer a diferença, para mulheres que querem se tornar mulheres de influência, que querem trazer algo especial para a sua audiência, para a sua comunidade, que querem ter um posicionamento diferente, né, no Instagram, que querem fazer diferente com o seu negócio e, consequentemente, vender, né? Eu sempre trago, já vou falar de vendas, mas eu sempre trago a venda como consequência de algo, né? A gente planta para colher. Vendas é isso. E aí, eu criei esse desafio, né? Eu vou apresentar aqui para vocês, que vai ajudar. Esse desafio ele foi pensado tanto para dar suporte no conteúdo, como para ajudar vocês a destravar coisas que vocês têm mais dificuldade de fazer no dia a dia. Tem mais dificuldade de implementar na rotina de vocês, tá? Então, eu pensei, são 30 dias de desafios, de tarefas, e tem várias tarefas dentro dele. Eu vou apresentar aqui para vocês. E aí, para que vocês consigam, depois desses 30 dias, continuar, dar continuidade. A gente starta com um desafio para que a gente entre num ritmo, né? A gente comece a fazer um movimento diferente nas redes sociais, a gente comece a fazer, comece a se posicionar diferente, comece a trazer coisas mais estratégicas e intencionais para a nossa audiência, para a gente conseguir colher os frutos que a gente tanto quer, né? E eu vou apresentar esse material para vocês agora. Tá, deixa eu só abrir ele aqui. Vou apresentar aqui para vocês o desafio. Ele né, nessa proposta, como eu comentei no início, nessa proposta de trazer um movimento para vocês, que vocês potencializem os resultados de vocês, né? E o desafio ele é pensado para que a gente construa isso junto, com conteúdos que eu vou liberar pouco a pouco, para que a gente consiga ir amadurecendo nosso posicionamento, consiga destravar, consiga fazer tudo intencional e estrategicamente, tá? E aí é uma breve apresentação, né, minha, sou publicitária, já falei, né, um pouco disso, mas só um complemento, eu trabalho com empreendedorismo já há algum tempo, já trabalho com marketing digital há 20 anos, pelo menos, desculpa, há uns 17, 18 anos mais ou menos, né, estava na faculdade na época, quando eu comecei, e aí... Além disso, eu faço um movimento com mulheres empreendedoras, né? Eu faço um movimento, eu já fiz ele online na época da pandemia, mas ele tem um foco mais no presencial, aqui em Maceió. Então, a gente reúne mulheres empreendedoras que queiram se fortalecer. O movimento é muito no intuito de fortalecer umas às outras, né? Então, são reuniões, né, de mulheres para a gente trocar experiências, se fortalecer, sempre alguma palestra, algum movimento que traga esse fortalecimento. E eu abracei, né, esse movimento das mulheres, porque eu entendo que a realidade da gente é diferente, a vida da gente é diferente, né? Os sentimentos, né, as sensações, as emoções são totalmente diferentes. Então, a gente precisa entender isso para que a gente consiga empreender diferente também, tá? E o desafio é para te ajudar a destravar, a conquistar a autoridade digital, a aprender a se posicionar, né? A ter um Instagram que realmente traz um movimento diferente, né? A construir sua persona, trazer postagens de valor para a tua audiência, ter consistência, né? Ter constância aí nas suas redes sociais, alavancar suas vendas, seus negócios, você conquistar aí a sua independência financeira, conseguir fazer com que seu negócio realmente traga uma renda para você significativa, né? E ele foi pensado para mulheres empreendedoras, né, primeiramente, que costumam postar aleatoriamente, que às vezes não sabem o que postar, posta de vez em quando. Não tem resultado com suas postagens, quer entender e aprender como gerar um valor diferente com seu conteúdo, vive empurrando com a barriga, procrastinando aí suas ações, né? Fica meio perdida sem saber o que fazer ali, sem saber como colocar
as estratégias realmente em prática, né? Como fazer aquilo acontecer. Não consegue fazer os stories, não consegue fazer os vídeos, né? A gente vai destravar isso também. E quer vender mais, né? Principalmente, né? A gente não está aqui para brincar, a gente está aqui para fazer o nosso negócio crescer. E aí eu tenho mulheres que participaram, né, da mentoria Mulheres de Influência. Inclusive, algumas delas estão aqui. Já eu vou pedir para uma delas contar um pouquinho a sua experiência. Mas eu vou liberar também esse material para vocês no grupo, porque vocês conseguem ler com calma, inclusive ler os depoimentos, tá? Depoimento da Lilian, que participou comigo, ajudou aí a destravar bastante coisas e colocar a mão na massa, né? Como ela fala, para as coisas acontecerem para ela. A Amanda, que está aqui, vai falar um pouquinho. Eu não vou falar nada sobre ela, porque ela vai falar, ela mesma vai falar. E a Joyce, né? Ela é psicóloga materno-infantil e ela também fez a mentoria comigo e ela sentiu muito, né? Ela também tem uma filha pequena e ela sentiu muito essa questão da leveza do processo. Ela aprendeu muito, consegue implementar aí as coisas, tá arrasando no Instagram, fazendo os stories, fazendo as lives, fazendo todos os movimentos, já está com a clínica, está atendendo aí à vontade, tá? Ela está numa performance maravilhosa também, tá? E aí, a estrutura do desafio. Eu vou trabalhar com vocês 21 dias de conteúdos. São 21 dias de conteúdos com tarefas, tá? Durante 21 dias, a gente vai trabalhar conteúdo que eu vou liberar com PDF, com vídeo, com áudio. E a gente vai estar num grupo do WhatsApp. Então, a gente vai poder conversar, trocar ideia, enfim, tirar dúvidas e trabalhar esses conteúdos e trabalhar essas tarefas. Então, diariamente, eu vou trazer os conteúdos e essas tarefas, tá? Além disso, vocês estão conseguindo enxergar a tela? Me dê um ok. Pronto. Além disso, a gente vai trabalhar em paralelo 30 dias, tá? De postagens, com sugestões de postagens. Por exemplo, eu alinhei as postagens já dentro das datas, né, do desafio. Então, segunda-feira eu gosto de trazer mensagem motivacional. Então, na segunda-feira eu estou sugerindo para vocês algo nesse aspecto, né? Dia de domingo eu gosto de trazer algo mais pessoal. Então, eu já sugiro para vocês uma postagem nesse sentido. Então, os 30 dias já estão bem alinhados. Então, todos os dias eu vou trazer uma tarefa de postagem para vocês fazerem a postagem naquele dia, tá? E, além disso, né, eu vou trabalhar, eu vou fazer 21 dias de conteúdo e os 7 últimos dias, né, para completar os 30 dias, a gente vai trabalhar a última semana, para completar os dias, a gente vai trabalhar um tira-dúvidas, né? E esse apoio para as postagens, né? E aí, a gente, além disso, desse acompanhamento no WhatsApp, a gente vai fazer uma aula no final com tira-dúvidas, que a gente vai reunir aí as nossas principais dúvidas. Vou fazer o apurado, né? Uma finalização de todo o conteúdo, trazer coisas para vocês, para que a gente feche aí, amarre todas as estratégias, tudo que a gente aprendeu, né? Para que vocês consigam caminhar aí com mais tranquilidade, com mais confiança e com mais leveza, tá? E todo esse conteúdo, ele ficará disponível na plataforma da Hotmart, tá? Por 1 ano. Então, vocês conseguem, por exemplo, refazer o calendário de postagens, ficar repetindo, por exemplo, para quem fizer sentido, reassistir às aulas, pegar o material. Então, inclusive, é importante, eu sempre sugiro isso para as minhas mentoradas, sempre que está gravado, corre lá de vez em quando para dar uma refrescada aí nas coisas que aprendeu, para poder conseguir implementar diferente. Tá? E aí, dentro desse movimento, nós também teremos bônus. Para quem não conhece o Canva é uma ferramenta, é um site, ele tem um aplicativo no celular também, e ele nos ajuda a criar arte, né? Para a gente fazer as postagens. E a gente tem várias possibilidades ali. Então, eu vou liberar para vocês uma aula gravada do Canva, bem estruturada,
passo a passo, mostrando cada ponto do Canva, para que vocês aprendam a usar a plataforma, tá? O Estúdio de Criação é uma plataforma do Facebook, e você consegue agendar os posts, né, do que você quer colocar no Facebook ou no Instagram. Então, facilita muito a vida da gente, né? A gente deixar tudo programado lá. Também é uma aula bônus que eu vou gravar para vocês e deixar disponível para vocês. O Trello é uma ferramenta de organização de projetos que eu uso para organização de postagens. E ajuda demais. Para mim, facilita muito, muito, muito dentro do meu processo. E aí eu também vou trazer uma aula de Trello para vocês, para que vocês consigam organizar aí as estratégias de vocês, o produto de vocês e as postagens de vocês, tá? Além disso, eu vou trazer as funcionalidades do WhatsApp Business, porque tem muita coisa ali que a gente deixa de usar e ajuda a gente a vender. Uma delas é o calendário, o catálogo. A gente consegue colocar lá no WhatsApp Business os produtos que a gente vende, ou serviços. E aí a pessoa consegue acessar com mais facilidade, tem acesso ao preço, aos detalhes do produto, e consegue ter acesso ao que a gente está entregando com mais facilidade, tá? E além disso, um e-book, Instagram para Negócios, que traz muita parte técnica, né? Além das tarefas e da parte estratégica e técnica também, que eu vou trazer nas aulas. Né? A gente também eu tenho também esse e-book que é muito bom, ele tem mais de 60 páginas e é fantástico, é um dos bônus para vocês, além de materiais de apoio, né? Que é calendário de marketing com as datas, né, comemorativas, e materiais de organização em si, que me ajuda aí no dia a dia, na prática, para fazer as coisas acontecerem, tá? Então, são todos esses bônus, são 6 bônus, além dos conteúdos no grupo, das aulas, né, que vou trazer no grupo em si, nas tarefas, nas postagens, no Tirar Dúvida, nos acompanhamentos. A gente vai estar no grupo do WhatsApp. A turma não vai ser grande, né? Eu já me organizei para trabalhar com uma turma um pouco menor, para que eu consiga seguir o desafio um pouco como mentoria, para eu conseguir ajudar também uma a uma, tá? E aí eu tenho um presente para as 3 primeiras que se inscreverem nesse desafio Mulheres de Influência. Eu vou entregar a análise completa do perfil do Instagram da pessoa. Então, eu faço uma análise completa, minuciosa, de tudo que ela precisa melhorar, de tudo que ela precisa ajustar, com sugestão de mudanças, ensinando como fazer, né? Então, isso traz uma clareza totalmente diferenciada para quem pega Amanda recebeu essa análise de perfil, ela sabe o que faz a diferença quando a gente consegue ter um olhar profissional para a nossa página do Instagram, tá? Então, as 3 primeiras ganharão essa análise de perfil, tá? E aí, dentro desse movimento dos bônus e do desafio, tudo isso custaria para vocês R$ 582, né? Porque os bônus, claro, são aulas, né? E eu já dei, inclusive, essas aulas precificadas à parte, né? Eu tenho o preço de cada uma. Então, juntando, tudo vai ser dado por mim, né? Porque, inclusive, para me dar a segurança de que vocês vão aprender do meu jeitinho, né? Isso é muito importante para mim. E aí, todo esse combo custaria R$ 582. E para vocês, né, nesse desafio, eu estou trazendo a proposta de 147, né? De R$ 147 pelo desafio, 30 dias de desafio, com tarefas, com postagens, né? Vocês podem parcelar em 12 vezes, né? A Hotmart permite que vocês parcelem em até 12 vezes. Então, quem optar parcelar em 12 vezes, fica com parcelar aí muito boa, não custa nem um lanche praticamente, né? Vou fazer uma capinha. R$ 14,32. E aí, quem optar por pagamento à vista também, o valor tá super bacana. E a entrega tá super especial, tá? Essa entrega tá muito especial. Eu cuidei minuciosamente de cada tarefa.
para que, de fato, vocês consigam destravar em 30 dias. Para que, de fato, vocês consigam, em 30 dias, seguir em frente com confiança, né? E aí, eu vou disponibilizar no grupo agora o material e o link da inscrição. E eu quero pedir à Amanda para ela contar um pouquinho da experiência dela. A Amanda, ela esteve na mentoria comigo, né, Mulheres de Influência, e ela se descobriu uma empreendedora totalmente diferente do que ela era. Né? Ela tem uma história muito marcante em relação a isso, mas duas coisas foram muito significativas para mim em relação à história dela. Uma foi que ela disse para mim uma vez assim: Cris, eu cheguei a um ponto de me conhecer e de trazer a minha essência que eu comecei a fazer o movimento Sem o Jaleco. Né? Liberei meus cachos, né? Agora ela está sem cachinho, mas ela passou um tempo cheio de cachinho, né? Então isso é trazer o nosso natural. E o outro é que ela tá bombando no Instagram. É live quase todo dia. Essa mulher faz live quase todo dia. Faz stories, ela tá bombando, ela tá na constância, então ela pegou o ritmo. Ela foi no ritmo. Ela destravou e foi-se embora. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Um dos meus princípios dentro do meu trabalho é dar autonomia para o outro, né? Isso é muito forte para mim. E aí eu fico muito feliz quando eu consigo ensinar para as mulheres de uma forma que elas aprendem e têm autonomia total. Elas conseguem fazer aquilo ali com total autonomia. A proposta do desafio é essa. A gente trabalhar durante 30 dias juntas, né? A Amanda tá aí, ela sabe o quanto eu pego na mão de todo mundo. E a gente trabalhar 30 dias juntas para que vocês tenham autonomia, né? Para que vocês consigam seguir em frente, tá? A Amanda fala um pouquinho. Ai, passa um filme na cabeça escutando você falar, mas é assim... Lorena, um filme na cabeça, filho. Tá bom, não vai passar o filme na cabeça. Eu lembro que eu contei um pouquinho para vocês, né? Mas eu sou formada há 10 anos, né? Sou fonoaudióloga, e na pandemia eu me vi na seguinte situação: deixar de ter um espaço físico, né, um atendimento presencial, porque eu era impedida de ir por conta da pandemia. E aí eu perdi totalmente minha rede de apoio, tinha que ficar em casa, e eu não conseguia atender, porque eu não sabia o que fazer. Eu recebi a notificação que eu não ia poder fazer nenhum atendimento presencial, o prefeito já tinha notificado a cidade, e o que eu ia fazer? Se eu tinha que ir presencial, eu não tinha como trabalhar. E aí eu fiquei um mês naquele luto que para mim foi muito difícil, depois de tanta busca, de tanta procura. E foi aí que algumas fichas começaram a cair. Eu fui percebendo a necessidade de olhar novamente para o meu trabalho. Então, a pandemia, para alguns, foram muito ruim. Para mim, alguns pontos foram, mas foi importantíssimo para eu resgatar uma pessoa que não existia mais dentro de mim. Porque a maternidade, ela me privou de muitas coisas que eu deixei de fazer, achando que eu não era mais capaz de fazer. E com a necessidade, porque essa é a palavra, né? A necessidade de vender de uma outra forma fez com que eu buscasse ajuda. Não foi tão fácil assim. Eu fiz alguns cursos de montagem de programa, porque eu tinha que aprender a adaptar o meu atendimento online, que é muito difícil. Eu atendia crianças com alteração de déficit de atenção. Imagina você atender uma criança com TDAH na frente de uma tela. A Dani está aqui, a Dani sabe como que é difícil você prender a atenção de uma criança. E, ao mesmo ponto, você tem essa questão da tela, você está incentivando que a criança fique ali. Mas o quanto o digital, o quanto a internet foi necessária para que eu chegasse em outras crianças. Então, isso foi desmistificando, assim, aquelas crenças foram caindo. Quando eu encontrei a Cris, eu estava quase no ponto
que ela sabe disso, a gente já falou disso nas mentorias. Eu estava no ponto assim, não quero mais ser fonoaudióloga, vou fazer qualquer outra coisa da minha vida. Eu estava entrando em sites para vender roupa de criança. E quando eu encontrei a Cris, ela falou uma coisa assim, eu estava num processo de coach, e a própria coach me orientou a fazer algo mais digital, né? E aí, quando eu encontrei a Cris, ela falou, eu lembro das aulas que era à noite, e eu ficava naquela expectativa, olha, com o caderninho assim, esperando a aula dela. Você pode você pode fazer o seu negócio acontecer novamente. Você pode porque eu vi um monte de gente trabalhando com venda de produto, ela falou, não, o seu trabalho é um produto, você está ajudando crianças, você está trazendo uma nova perspectiva de vida para as pessoas. E o que eu aprendi com essa mulher? A ser eu novamente de uma maneira mais leve. Então, quando eu falei para ela, Cris, eu consegui fazer minha primeira live, que para mim foi uma libertação, porque eu tinha uma crença muito grande que eu não era capaz de fazer as coisas. Então, eu usava um jaleco para esconder e para ninguém me julgar. E quando eu comecei a fazer as lives sem o jaleco, eu comecei a ser eu de verdade. Não tem como, né? A Cris falou que a gente é adulto. A gente é adulto e só adulto fala de dinheiro. Só adulto fala de venda, só adulto fala de comprar. E não tem como a gente trabalhar nesse meio digital, meio de internet, sem ter realmente um acompanhamento. Eu fiquei uns 4 meses perdida, porque eu não sabia nem fazer uma postagem. Existem uns gatilhos mentais que a Cris, né, nos orienta a encontrar frases, a fazer um post diferente. Os meus posts era muito engraçado. Mas ela ensina a gente a fazer isso. O Canva, a aula de Canva, a primeira aula de Canva que eu vi com ela na mentoria, eu falei, meu Deus do céu, que trem é esse? E hoje eu ajudo outras mulheres a fazer postagens. Elas me procuram para montar os posts para elas. Então, uma pessoa que não tinha ferramenta nenhuma de usar o Instagram para nada, de usar YouTube para nada, hoje eu consigo usar isso para vender. E a minha campainha tocou, eu vou ter que atender. Espera só um minuto que eu já volto. Tá vendo? Assim, é muito especial o movimento, por isso que eu pedi para a Amanda compartilhar. Mas foi muito significativo, eu sou muito feliz, né? Porque ela realmente teve muitas transformações assim, na história dela como empreendedora, depois da mentoria. E eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu fico muito feliz quando a minha entrega ela é tão significativa que consegue não só transformar, né, a vida, o negócio em si da pessoa, daquela mulher, né? Ela consegue transformar a vida como um todo. E aí ela entrou num processo de redescoberta, de firmar quem ela é, né? De se posicionar mesmo, de trazer os elementos dela que estão na essência dela, né? E como isso é importante, né? A gente vem falando sobre isso ao longo desses dias, né? E como isso é importante que a gente traga mesmo. Isso aconteceu comigo, né? Aconteceu com a Amanda. E eu sei o quanto é valoroso. Hoje, de verdade, assim, de coração, eu sei o quanto isso mudou a minha vida da Cris, Cris, né? Mãe, esposa, mulher, né? Dona de casa. Como também mudou a história, a vida da Cris empreendedora. Isso mudou totalmente. Então, enxergar, me olhar e ser quem eu sou foram pontos que me ajudaram muito, muito. Não me ajudaram e não me transformaram só como empreendedora. Né? Tudo isso me transformou como pessoa, né? Como eu falei antes para vocês, quando estava contando mais da minha história, eu descobri uma nova Cris, surgiu uma nova mulher, né?
Então, Amanda quer finalizar, quer falar, eu quero já iniciar a minha aula. Para vocês perceberem, a questão de rotina, de organização, eu tinha pedido comida, porque eu sabia que eu não ia conseguir cozinhar. Isso é muito importante, né? A gente ter essa percepção. É uma coisa que eu falo muito para vocês, né? E no desafio também tem muito essa proposta. Eu gosto muito de antecipar as coisas. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço. A Malu não almoça comigo, como eu falei. Então, no sábado, entre sexta e sábado, às vezes eu faço na sexta, eu tiro um horário e faço todo o meu almoço. É só para mim. Meu esposo trabalha fora, almoça por lá, Malu almoça na escola, então é só para mim. E aí eu faço as marmitas de cada dia. Né? Isso já é uma organização. Você falou do almoço, eu também já me organizei com o meu almoço. Quando eu terminar aqui, eu não vou precisar ficar, eita, o almoço, como é que vai ser? Não, já está ok. Eu só vou organizar, sentar e comer e pronto. Hoje eu tive algumas coisas de manhã para fazer e eu sempre faço, né? Como eu fico aqui em casa com a Lorena, eu tento fazer, que é uma coisa que também a gente vai se organizando. Mas o que eu queria falar, Cris, o quanto foi importante aprender a usar as ferramentas, né? Eu vi que alguém escreveu que só conhece o Trello, por exemplo. Hoje eu uso muito o Canva, né? Porque é uma ferramenta que eu fui explorando. Hoje eu comprei, né, o profissional, eu fiquei mais de um ano usando gratuito, então as pessoas acham que tem que comprar o profissional, mas eu usei por mais de um ano gratuito, com as orientações que eu recebi, né, no curso que eu fiz com a Cris. Aprendi a usar o YouTube, então eu faço lives pelo YouTube. Eu tenho o Trello também, não é uma ferramenta que eu use muito, mas eu aprendi a usar, porque ele tem questão de organização de conteúdo, dá para você organizar. A Cris ensinou para a gente como faz para salvar e depois agendar as postagens. E o quanto a gente... uma coisa, Cris, que eu acho muito importante, o quanto um grupo agrega quando a gente se une. Então, saber que a gente tem 30 dias, pessoas que estão ali, no mesmo pensamento que a gente, na mesma vontade que a gente, para aprender, mesmo que umas saibam algumas ferramentas mais que as outras, mas sempre alguém vai trazer algo que vai complementar e me compor, né? Que a gente fala. Então, o quanto isso é importante, o quanto a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento, igual você traz esse conhecimento para a gente. Eu ainda estou aprendendo um monte de coisa, porque, principalmente a questão a venda, né? A Cris sabe o quanto para mim é desafiadora essa venda. Eu caminhei já um longo caminho para muitas coisas, mas colocar o meu serviço ali à disposição para vender é algo que a gente está fazendo juntas, né, Cris? A Cris está me auxiliando nisso. E eu fico muito feliz de você ter voltado aí fazer esses... Eu estava aqui desde o ano passado esperando. Estamos aqui de novo para poder nos unir e ajudar o que a gente puder também, com o que eu puder. Gratidão imensa, Amanda, gratidão por falar aí um pouquinho da sua história, né, por compartilhar sua experiência, né, com a mentoria. É muito importante a gente ouvir a história do outro, né, porque a gente consegue sentir um pouquinho de como pode acontecer com a gente, né? Por isso que eu trouxe a Amanda para ela contar. É diferente quando eu falo e quando a Amanda, por exemplo, que passou pelo processo, fala, né? Por isso que eu pedi para a Amanda conversar um pouquinho com vocês. Mas eu vou correr um pouquinho, porque ainda tem aula, né, minha gente? E vamos iniciar a aula de hoje. A aula de hoje está super especial. Fiquem ligados ainda comigo, fiquem ligadas. Eu sei que já está aí na hora do almoço, mas eu prometo que eu vou ser bem objetiva para que a gente consiga trabalhar esse conteúdo de vendas. E aí vocês ainda... Vamos lá na cozinha, põe para você. Não acabou. Vocês consigam aí almoçar com tranquilidade, enfim. Hoje a gente vai conversar
sobre, né, como fazer esse processo, como enxergar esse processo de vendas dentro do Instagram, tá? Como eu falei no início, a gente vai falar da jornada do cliente, do funil de conteúdo, né, que alguns de vocês já conhecem. E eu vou falar do ouro, né, como vender sem vender, né, como é importante a gente pensar nisso. E a jornada do cliente nada mais é do que o caminho percorrido pelo consumidor, pelo cliente, durante todo o processo de venda. Então, é do primeiro contato até o pós-venda, né? Ou fidelização, que a gente chama, né? Quando a gente pensa no primeiro contato, a gente pode, inclusive, pensar na primeira vez que ele visitou a sua página do Instagram. Então, se ele não se atrair por aquilo de imediato, só trazendo um dado, aquela pessoa que está visitando a sua página pela primeira vez, ela se conecta com você ou não em 3 segundos. Em 3 segundos, ela vai ter a percepção. Se algo chamar a atenção dela, ela vai continuar. Se não, ela vai sair em 3 segundos. Então, por isso que é tão importante a gente ter a página organizada, nada milimetricamente, mas organizada, e com os elementos importantes para chamar a atenção, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da jornada do cliente, pensando nesse primeiro contato e pensando até o final, né? Por quê? Eu falo do pós-venda, da fidelização. Porque o cliente compra da gente, vai embora, né? E se a gente fez o processo direitinho, né? Vendeu bem e fez a entrega bem, atendeu bem, surpreendeu aquele cliente, tem um relacionamento bom com aquele cliente, ele volta, né? Tá aí a Amanda, que participou da mentoria, e agora eu estou acompanhando ela individualmente, né? Então, é importante a gente ter essa percepção do pós-venda também, da fidelização, tá? Então, você precisa educar o seu público, né, a sua audiência, para consumir o seu produto, o seu serviço. Muita gente tem dificuldade de explicar como funciona tal produto, né? De explicar como utilizar. Por exemplo, em questão de atendimento, alguns de vocês atendem. Quanto tempo dura, né? Falando na Amanda e da Daniele. Quanto tempo dura um atendimento com uma fono? Para hoje que está na pandemia, a criança pode estar de máscara ou ela precisa tirar a máscara? Né? Quanto tempo a minha criança vai precisar? Quantas sessões ela vai precisar? Então, são orientações, são formas de educar o público, o consumidor. Se eu explico para ele, por exemplo, no meu atendimento, a criança ela não pode estar de máscara, tá? Eu não sei como é que funciona o atendimento nesse caso. Mas vamos supor, a criança não pode estar de máscara, mas eu disponibilizo um face shield higienizado para proteger aquela criança. E eu consegui me comunicar com aquela criança. Um exemplo. E ali, uma mãe vê aquela informação no seu Instagram e ela já fecha a venda. Ela já se motiva a fechar, né? A agendar com você. Então, como é importante a gente trazer esse educar para o outro, né? Para o nosso público. E a gente consegue fazer essa etapa da jornada, né? Peraí. E a gente consegue fazer esse processo da jornada através dessas etapas, né? Da descoberta, né? Eu estou no Instagram, descobri a página da Sony, né? E foi meu ponto de descoberta. Tá, estou ali seguindo a Sony, ela tem um conteúdo bacana, estou gostando. E aí, a Sony traz um conteúdo que de alguma forma me conecta com ele e me faz descobrir que existe uma solução para aquilo que me dói tanto, para aquilo que me incomoda tanto. E aí, a próxima etapa a Sony está me entregando tanto, está indo tão bem na entrega dela, ela está trazendo tanta coisa boa para mim, tanto conteúdo bom para mim, que eu confio na Sony. E aí eu decido comprar da Sony. E
foi tão boa a entrega dela, depois que eu comprei, que eu me firmo conectada com a Sony. Ela me fidelizou. Né? Essa é a forma de enxergar a jornada, tá? Eu gosto de trazer dessa forma mais leve, assim, de entender o processo da jornada do cliente. Claro, né, que dentro de cada ponto a gente tem um mundo de coisas. Inclusive, quando a gente fala de jornada do cliente, a gente não está falando só de internet, não está falando só do Instagram. A gente fala como um todo. A Sony, inclusive, que trabalhou, sempre que trabalhou com vendas, etc., ela sabe desse processo todo, né? E como, em alguns momentos, é mais complexo. Mas, para o movimento do Instagram, o mais importante é a gente entender isso. Às vezes, a gente pensar em algo muito profundo é mais difícil para a gente colocar em prática. Então, o que é que eu fiz? Eu trouxe as etapas dessa jornada com uma forma mais fácil de vocês entenderem, mais fácil de vocês absorverem para colocar isso em prática, tá? E como é que tudo isso funciona no Instagram? Funciona usando o funil de conteúdo. O funil de conteúdo dentro do Instagram ou dentro do online, quando a gente fala de conteúdo, é a entrega de conteúdo de valor para o outro, né? Então, através de site, através do Instagram, do Facebook, Pinterest, YouTube, onde for, tá? Se você pensar no funil... Peraí que eu me... Se você pensar no funil, ele passa muito dentro dessa estrutura da jornada, na jornada do cliente, tá? Porque o intuito dele é vender, né? O funil é uma forma de você vender com o seu conteúdo. Então, o funil, como é que a gente pensa? A gente pensa no funil mesmo, tá? Para enxergar isso de uma forma mais clara para a gente. E aí a gente pensa no topo do funil. Quando eu venho para a jornada, eu falo de descoberta. E o topo do funil, para que aquela pessoa que está descobrindo as coisas se conecte e aquele valor e aquele conteúdo seja bom para ela, eu preciso liberar um conteúdo voltado para isso. Se aquela pessoa que está descobrindo tudo ali agora, eu liberar um conteúdo como essa aula, por exemplo, talvez não faça sentido. Eu entrego é uma entrega muito mais densa, muito mais completa, né? Eu trouxe um processo de escadas, né, da primeira aula até agora. Então, não faria sentido. Talvez ela ficasse perdida. Ou talvez ela até consumisse aquele conteúdo, mas tivesse um pouco de dificuldade de aplicar, né? Então, o topo do funil são conteúdos direcionados para a descoberta do produto que você vai solucionar. Então, você sempre está solucionando alguma coisa com o seu produto ou com o seu serviço. Então, essa descoberta. O meio do funil é um conteúdo de mais valor. Então, a gente trabalha live, né? A gente faz um vídeo no YouTube ou no Instagram, né? Colocando no IGTV. A gente traz um post no Instagram um pouco mais elaborado, né? Um pouco mais prático, um pouco mais elaborado, que ele traz uma solução diferenciada, né? Ele traz para o outro... ele traz para o outro algo significativo, né? E aí esse é o meio do funil, quando eu falo da descoberta da solução, tá? E o final, que é a oferta e a compra, é ofertar, tá? A gente precisa ofertar, a gente precisa dizer, como eu falei para vocês agora, eu conversei com vocês, apresentei, a gente vem com conteúdo, eu apresentei, eu estou trazendo isso para que vocês enxerguem o funil, né? Eu apresentei conteúdo para vocês, a gente conversou, a gente trocou ideia, a gente se relacionou. E, no final, eu ofertei o desafio. Eu mostrei para vocês o desafio. Quando eu trago conteúdo, e não mostro, não falo, agenda aberta,
ou peça o seu, né? Compre esse determinado produto, ou, enfim, inscrições abertas. Se eu não solto a oferta, o outro não vai saber. Né? Faz sentido que, se eu não comunico que existe algo para comprar, o outro não vai saber. Né? Então, isso é muito importante. Muitas vezes eu recebo, né, como eu comentei, meninas que falam assim, eu não estou vendendo. Aí, quando eu entro no Instagram, não tem nada que diga o que ela vende. Às vezes diz o que ela é, né? Mas não diz exatamente. Eu ajudo mulheres a se posicionar no Instagram. Eu ajudo mulheres. Mas eu não estou dizendo a você se eu tenho curso, se eu atendo presencial, se eu atendo online, se eu tenho mentoria, se eu tenho desafio. Eu não estou dizendo nada disso. Então, eu não estou ofertando para você. Então, é muito importante ofertar. Clareza no que você vende, tá? Não coloca muitos elementos para que não atrapalhe essa comunicação. E aí, o ouro de como vender sem vender, né? O que é que a gente precisa entender? A gente só vai vender sem vender. Quando eu falo vender sem vender, é sem falar a oferta, né? Eu digo que é importante a gente ter clareza nessa oferta e é importante a gente soltar a oferta no fim do funil. Mas a venda não é só isso. O topo do funil também é venda. E quando eu falo de vender sem vender, é eu vender sem ofertar, sem estar falando todos os dias, compre de mim, eu tenho isso aqui, compre, marque, eu estou com a agenda aberta todos os dias. Isso cansa. Esse tipo de comunicação é cansativa. E eu tenho certeza que é cansativa também para quem faz. Então, a gente precisa colocar energia naquilo que é importante, na entrega. Me preocupar em gerar valor para a minha comunidade. É assim que eu vou vender sem vender. Né? Eu vendo através de conteúdo, pensando em gerar um valor diferenciado, né, para a minha comunidade, trazendo uma transformação para a minha comunidade. Trazendo uma transformação para a minha audiência. Então, isso é muito importante. Então, quanto mais eu entregar, quanto mais eu trouxer conteúdo para as pessoas, quanto mais eu servir para essas pessoas, mais essas pessoas vão confiar em mim. Mais essas pessoas vão acreditar naquilo que eu estou entregando. Né? Eu só compro algo se eu confio que aquilo ali vai me trazer alguma coisa de verdade. Eu não compro se eu tiver em dúvida. E se eu entrego o valor para o outro, eu extermino a dúvida do outro. Né? Eu sei que aquela pessoa tem condições de entregar aquilo que ela está prometendo. Eu sei que aquela pessoa, que aquele produto que ela está falando, né? Mesmo falando assim, por exemplo, de uma caneta, se eu estou falando que a caneta escreve, você pode acreditar ou não. E aí eu estou trazendo a experiência da caneta, porque é algo muito simples, né? Se pensar que toda caneta escreve, é algo muito simples, mas pode ser mentira, pode ser verdade. Às vezes a gente compra caneta que não funciona. Mas você só vai acreditar que isso aqui funciona se você confiar em mim. Se você não confiar em mim, tanto faz eu falar que funciona ou não funciona. E você só vai confiar em mim se eu for transparente para você. Se você perceber que eu estou falando a verdade com você. Se você perceber que eu sempre falo a verdade e eu falo, isso aqui funciona. A Cris sempre fala a verdade, então essa caneta funciona. E se eu trago informações, eu entendo tão bem da caneta que eu garanto para você que ela funciona. Eu garanto para você que ela tem a melhor escrita.
porque eu entendo muito de caneta. Então, eu estou mostrando para você o quanto eu entendo de caneta. Eu estou mostrando diariamente para você, nas minhas redes sociais, o quanto eu entendo disso aqui, desse universo. E aí eu não vou falar só da caneta, eu vou falar de tudo, todo o universo que traz a caneta. E todo o universo que traz a minha essência. Então, você confia, porque aquilo ali, aquele relacionamento está tão firme, a gente está tão junto, né? Você confia tanto, percebendo ao longo dos dias que aquilo ali realmente é verdade, né? Aquilo ali está fazendo sentido. Pega uma dica que eu coloco, vamos supor, sobre a caneta, uma dica prática, né? De, sei lá, não sei se faz sentido, tá? Eu não entendo de caneta, minha gente. Mas não guardar a caneta para baixo, porque a tinta pode cair, vamos supor. Guardar sempre a caneta tampada. Pronto, vou usar isso. Nunca guardar a caneta sem tampa, para não ressecar, tá? Então, eu trago esse conteúdo. E aí, você sempre guardava a caneta sem tampa. E aí, você botou aquela dica em prática. E fez a diferença. Poxa, minhas canetas nunca mais ressecaram. Cris está falando a verdade. Então, esse entregar o valor, trazer a transformação, entregar o que tem aqui e o que tem aqui. Não se poupem, entreguem. Não se economizem, entreguem. Entreguem, entreguem, entreguem. Sirva ao outro, se disponha a servir, a colaborar, a transformar a vida das pessoas, né? Então, quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão confiar em você. E aí, elas compram com mais facilidade. Tá? Se relacione com sua audiência. Converse, né? Dedique um tempo a ela a conversar. Mostre os bastidores, mostre o que está acontecendo com você. Mostre como é que você está vivendo. Mostre os seus desafios, como você está superando, né? E entenda o que a sua audiência precisa, para que você saiba o que vai ofertar para ela, né? Saiba o que você vai entregar. Tá? Eu usei ofertar, mas na verdade o sentido que eu queria dar não era nem de trazer a oferta em si da venda, mas eu preciso saber o que a minha audiência precisa. Muitas vezes ela nem sabe o que precisa daquilo, mas eu preciso olhar para ela com empatia, entender do que ela precisa, para que eu ofereça um conteúdo, ofereça o que ela precisa, né? Um ponto, tá? Que eu gosto muito de trazer. Eu não sou... eu não trabalho com produtividade, não sou coach de produtividade. Não vou mentir, adoro estudar sobre isso, porque eu gosto muito de organizar as coisas. Tem uma pessoa que me acompanha também nisso, mas assim, eu gosto de trazer essa vivência porque eu percebo que dentro da minha persona, dentro da minha vivência, da minha audiência, da minha comunidade, isso faz a diferença. Então, ela precisa entender que ela precisa se organizar diferente. Para dar conta das crianças, para dar conta da vivência, da rotina dela. Então, um olhar que eu preciso ter diferente. Quando começou a pandemia, eu parei para observar, e aí eu olhei e disse, a minha comunidade está sofrendo, porque não tem escola. A minha comunidade está sofrendo porque não tem mais tempo para fazer nada. Vou falar, inclusive, no que aconteceu comigo, né? Não perdi escola, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa. Então, essa pessoa precisou se afastar, né? Por conta da pandemia, por cuidado com a minha família, por cuidado com ela e com a família dela. Então, ela se afastou. Então, eu, que tinha ajuda em casa para a organização da casa, a limpeza, tinha ajuda para fazer as comidas, né, refeições da casa, tinha ajuda para cuidar da minha filha, tinha um apoio de educação para minha filha, perdi tudo isso. Minha comunidade perdeu também. Então, quando eu percebi isso, eu vou ofertar para ela, eu vou gerar conteúdo para ela que ajude.
Eu estou passando por o mesmo desafio. O que é que está me ajudando aqui nesse momento a melhorar um pouquinho o meu dia? Então, eu vou compartilhar com ela isso. Então, tenham esse olhar de empatia com o outro, né, com sua audiência, para que você entenda o que ela está precisando, porque às vezes ela nem sabe. E aí você vai trazer para ela o que ela precisa. E aí, para finalizar, né, fechar nossa aula, deixa eu só tirar aqui. Como é importante, né, esse movimento da gente gerar para o outro algo diferenciado. Como é importante que a gente entregue o que a gente precisa entregar. Não se pondere. Eu vejo muita gente segurando. Tem gente que fica com dificuldade de entregar, assim, principalmente gente com serviço. Principalmente gente que trabalha com serviço. E aí quer trazer o conteúdo para o Instagram e fica sem saber qual é o tipo de conteúdo que eu cobro e qual é o tipo de conteúdo que eu não cobro. Eu entrego tudo. Eu entrego o máximo que eu puder. O que faz sentido, né? O que é que faz a diferença para o outro, que eu percebo que vai transformar. Eu entrego aquilo ali que faz a diferença. A Amanda está aqui, ela consegue perceber essa relação. Claro que na mentoria é diferente, porque você tem meu acompanhamento no WhatsApp, você consegue estar comigo e eu seguro na tua mão. E também não é aqueles conteúdos, né, pontuais, mas entregue o que está dentro de você. Entregue aquilo que você sabe. Se você sabe que tomar um chá, você está dando para pessoas que estão fazendo palestra, por exemplo, tomar uma bebida quente enquanto está dando aula ajuda na garganta, entrega, fala isso para eles, né? Se você percebe que fazer um roteiro vai ajudar, dá a dica para eles. Então, não se economizem, entreguem. Entreguem. Sintam. A Amanda falou uma coisa para mim essa semana que foi bem significativa. Eu senti de fazer a live. Ela disse assim para mim: Cris, eu senti de falar sobre isso. É isso. Deixa florar. Coloca para fora. Conteúdo é isso. Eu costumo falar muito isso, né? Conteúdo é de dentro para fora. Conteúdo que não está aqui dentro, ele não faz a diferença lá fora. O conteúdo de serviço, Cris, eu sinto assim, né? Como trabalho com serviço, né? O que normalmente as minhas mães que me procuram buscam no Google? Porque se lá no Google tem muitas informações que não são reais. Então, o que essa mãe procura no Google? Será que eu, com o meu conhecimento, não posso usar isso de uma maneira mais clara e mais direta para explicar isso no Instagram? Então, por exemplo, na minha área, assim, toda criança com atraso de fala tem autismo? É o que mais as mães procuram hoje na pandemia, porque está todo mundo atrasado. Então, por que eu não posso falar isso? Se você falar, você vai entregar o ouro. Mas a mãe procura no Google. E às vezes o jeito que a gente explica, né? Tem muito disso. Se você falar isso, se você entregar isso aqui, você vai entregar o ouro. Inclusive, vou falar, né, uma experiência. Ontem, eu disse, mãe, minha mãe é bordadeira. E ela tem uma comunidade bem grande de bordadeiras. Aí eu disse, mãe, manda para tua comunidade lá o anúncio, né, da Masterclass, é gratuita, para as meninas assistirem. E aí terem acesso mesmo ao conteúdo. Aí, só que a comunidade dela para falar de bordado, é proibido anunciar, né? Aí ela até falou, eu não posso, porque é proibido anunciar. Aí eu falei, tudo bem. Aí ela disse assim, mas por quê? Porque é gratuita. Aí é justamente isso. É porque as pessoas se ponderam. Não, vou segurar isso aqui, porque isso aqui, esse acesso a essa informação, não posso dar de graça. E não é assim, a gente precisa liberar o sentimento de servir. Se proponha a servir. Não vai atrapalhar suas vendas. Não vai atrapalhar o seu processo de venda, ao contrário. Ele vai melhorar e muito.
A experiência que eu tenho das meninas é que isso melhora muito, né? A Amanda está falando aqui. Cadê? Deixa eu ver, sumiu. Se de forma gratuita você já fez esses 3 dias de aula, imagina o desafio. É justamente isso. É esse o raciocínio que a gente quer liberar nas pessoas, né? Se eu estou entregando tanto durante esses 3 dias, imagina o desafio. E essa é a experiência, né? É a experiência que eu tive, é a experiência que a Amanda teve, né? É a experiência que eu quero que você tenha. E assim, se liberta disso, desse peso de segurar. Ah, não, isso aqui é meu. Não se apropria, não, do que você... Conhecimento, a gente não se apropria. A gente libera para o outro. Eu aprendi isso eu sempre estou com isso na minha mente. Inclusive, tem livros que eu compro que eu gosto de reler. Então, eu me aproprio um pouquinho mais deles. E como a gente gosta muito de ler, faz coleção de livros, etc., a gente se apropria um pouquinho mais aqui em casa. Mas eu gosto muito do movimento de ler e passar, ler, passar, ler e passar. Conteúdo, o conhecimento não deve ficar em mim. Não deve. A gente precisa trazer para o outro, né? Então, assim, liberem isso para a audiência de vocês. Liberem. Né? A Sônia falando aqui que eu tenho muito prazer em ensinar. E acaba... Exatamente, a gente aprende muito. Muito, é uma escola. Passar todo esse tempo aqui com vocês, para mim, é de um valor imenso. Eu saio uma Cris totalmente diferente a cada aula. Isso é muito especial, tá? Então, assim, liberem. Liberem o peso de segurar essa informação, se apropriar, não se apropriem. Liberem. A gente precisa liberar, tá? Libera o valor que você tanto, você construiu tanto, você estudou tanto, né? Você fez tanto por isso e você está aí segurando para quê? Eu estudei marketing digital, autoconhecimento, marca pessoal, Instagram, enfim, milhões de coisas para ficar para mim. Não faz sentido isso. Não faz. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência de que é importante compartilhar, né? E servir o outro. Assuma aí essa posição de serva, né? Eu estou aqui pelo outro, eu vou me dispor a ajudar o outro, eu vou fazer a diferença na vida. Hoje eu vou entrar no Instagram, para fazer a diferença na vida da Maria, por exemplo. Eu estou determinada hoje a entrar no meu Instagram, nos stories, com live, com conteúdo, com o que for, para fazer a diferença na vida de uma mulher. Esse é o pensamento. Não importa. Não importa, tá? E aí a gente vai crescendo nossa comunidade, a gente vai avançando, a forma que a gente for servindo e liberando o que tem dentro da gente, que a gente está aqui, tá, minha gente? Muita gratidão por todos esses dias comigo. Muito feliz que vocês estiveram aqui comigo. Eu sei que é desafiador. Hoje eu passei um pocão do horário, né? Já na hora do almoço aí, mas muita gratidão. Eu honro cada um de vocês pelo tempo que vocês se dispuseram a estar aqui comigo. Eu sei que é desafiador. Para quem é de Maceió, né? Que é feriado, inclusive. Mas foi muito importante essa troca. Essa troca foi muito significativa para mim. Mas eu espero de coração que todo esse conteúdo desses 3 dias tenham feito a diferença na vida de vocês. Tenham mudado a mente de vocês, virado chaves, né? Tenham mudado, né, o coraçãozinho de vocês aí. E que vocês comecem a performar diferente no negócio de vocês. Que vocês comecem a fazer diferente. Colocar a energia que a gente tanto precisa. E tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui, é só a gente botar para fora, tá? Muita, muita, muita gratidão. Eu queria dizer a vocês que vou fazer os stories, peraí, viu? Não fiquem aí ainda. Vão abrindo as câmeras e se ajeitando, que eu vou fazer o print e fazer os stories. Mas eu queria dizer a vocês que
Mais tarde a gente vai conversar um pouquinho lá no grupo, né, para eu tirar possíveis dúvidas de vocês, né, sobre essas 3 aulas, tirar dúvidas também sobre o desafio. Eu já liberei no grupo a explicação, o PDF que eu mostrei para vocês aqui, do material, explicando um pouco do desafio. E já liberei o link para vocês se inscreverem. Eu espero que vocês se inscrevam, que eu quero essa turma super especial. Essa turma aqui da Masterclass já foi muito especial, então eu estou muito grata por tudo isso, né? Muito grata, e um coração muito aberto para receber vocês nesse desafio, tá? Muita gratidão. Deixa eu fazer os stories para finalizar. Eu quero todo mundo dando tchau, tá? Vai ficar bem bonito. Vou tirar a caneca daqui. Todo mundo lindo aí aparecendo. Deixa eu tirar aqui. Vou fazer um bumerangue. Tá? Fiquem dando tchau, porque já funciona, já vai de uma vez só. Pronto. E agora dá um sorriso que eu vou fazer um print para registrar esse momento maravilhoso. Pronto. Essa aula foi fantástica. Eu agradeço muito a Deus, né, pela oportunidade de poder falar com mulheres tão maravilhosas, né? Pela oportunidade de trazer esse conteúdo para vocês, mas principalmente de estar com vocês, né? E eu sou muito grata a cada um de vocês, honrando cada um de vocês, honrando a história de cada um de vocês, né? Isso é muito importante, a gente honrar a história do outro. E eu espero que vocês continuem comigo, né? No desafio ou não, né? Continuem me acompanhando aí também no Instagram, continuem se relacionando comigo, porque esse tempo com vocês foi muito importante para mim. E eu quero vocês sempre comigo, tá? Gratidão imensa. Aproveitem aí o restante da quinta-feira de vocês. Um bom almoço para quem ainda não almoçou, tá? E um excelente restinho de semana, né? Porque a gente ainda tem amanhã e tem um final de semana. No final de semana vai ter novidade também, vai ter presentinhos aí no grupo para vocês. E a gente vai continuar conversando lá no grupo do WhatsApp, tá? Um beijo grande. E tchauzinho para vocês. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Deixa eu ver. Eu gosto dessa. Ah, ela falou que gosta de você, Cris. Eu também te amo. Tchau. Tchau.